Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu estou sentindo a igreja meio cansada, amém? Ah, tá. Eu que fico aqui cansada à toa, vocês têm que me animar aí, dar uma ajuda aí, senão 15 minutos e já dormimos. Amém? Como é bom poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, com as irmãs. Como é bom esse momento que o Senhor prepara e que nós nos sentimos vivos e úteis na obra do Senhor, e como Deus é bom. Amém? Então vamos lá. Vamos começar o nosso texto, que está em Lucas 22, de 39 a 48. Lucas 22, de 39 a 48. Diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele, e chegou a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Amém? Até aqui, vou pedir para o Pedro tirar a primeira página aqui para mim. Meu assistente de assuntos aleatórios. Então, esse texto é um texto muito importante. Ali onde começa, né, toda a agonia, né, e tudo aquilo que Jesus iria enfrentar por nós. E esse texto veio a mim porque me causou uma inquietação domingo passado, pensando, né, sobre o que o pastor falou sobre
as pessoas que viriam, que deveríamos acolher, como nós estamos, né, para acolher as pessoas que virão, e como os nossos, porque esse texto ele fala de duas coisas essenciais, que é a alma e o espírito, e também o corpo, mas ele destaca na sua parte essencial essa divisão do que é da alma, do que é do espírito, porque Jesus demonstra, eu vou explicar melhor aqui para frente, mas na alma moram todos os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. E eu fiquei pensando nisso, o quanto que nós como igreja, nós aqui, eu estou falando nós, Shalom, tá? Especificamente, estamos preparados para receber o que é diferente. Porque pode ser que venham pessoas que estejam rendidas e submetidas ao Espírito. Pode ser que venham pessoas com os sentimentos todos bagunçados. E aí cabe a gente colaborar, né? E como nós estamos? Nós estamos submetidos ao Espírito ou nós estamos com os sentimentos todos bagunçados? Fiquei pensando, será que eu tenho hoje condição de olhar para alguém que acabou de chegar e perceber e notar que Jesus a trouxe? Ninguém está no meio de nós ao acaso. Porque a gente costuma implicar com o que é novo, não é? É difícil, por exemplo, eu olho aqui e acho os meninos de uma maturidade, porque, gente, louvor não é fácil. Eu já participei, o João esteve muitos anos no louvor, e o ministério é difícil, porque o Gé está aqui até suspirando, porque ocupa muito uma região dos sentimentos, porque tudo que é arte, os sentimentos estão aflorados. E submeter os sentimentos ao Espírito, artista, é um trabalho dobrado. É o trabalho mais difícil. Eu vejo são três bateristas. Eu vejo 3 bateristas e eu falo, que maturidade! É difícil, gente. Nenhum fica torcendo para o outro quebrar a baqueta. Espero que não. Porque é difícil. E se chegar alguém, é difícil também. Mas já pensou chegar alguém que canta melhor que o Davi? É difícil. Mas como ele vai olhar para isso? Porque pode ser que no começo, no primeiro momento, o sentimento deu uma bagunçada. Nós estamos encharcados de sentimentos. Qual é a nossa escolha nessa história? Por isso que eu creio, sim, que nós sempre temos escolha. Submeter o nosso sentimento à vontade de Deus. E aí o Davi olha,
no primeiro momento fala, Jesus engrossou o caldo. Mas, no segundo momento, um homem crente, que eu sei que ele é, ele vai olhar e falar, glória a Deus, o Senhor nos presenteou, porque é dom de Deus no meio de nós. Por isso, não fica triste. O irmão ora mais bonito. Gente, eu acho um encanto a Érica orando. Eu oro muito até, mas eu não sei se tem essa beleza. Tudo bem, porque eu não tenho, mas ela tem. É dom de Deus distribuído entre nós. E eu fiquei pensando, e como Deus não me dá folga, vocês vão observar que Deus não dá folga para a gente, nem quando a gente vai assistir TV. O Lucas falou para mim, sexta-feira de folga em casa, mamãe, vamos assistir um filme? Falei, tá bom. Ele colocou lá um filme da Disney, Divertidamente. E aí, eu não sei se vocês já assistiram, não é filme para criança. É um filme que vai envolver a criança, mas dá tanto puxão de orelha no adulto. Assiste. Já assistiu, irmã? Não, você vai gostar. Porque ao mesmo tempo que a criança se distrai com algumas coisas, está ali todos os sentimentos conversando, interagindo. É um bebê que nasce, no começo é só a alegria que comanda tudo. E depois ela se machuca, alguma coisa assim, e aparece a tristeza. E aí vai decorrendo essa história, e um esforço imenso da alegria de manter o controle de tudo. Você já sentiu isso? Tem que ir no meio, não vou nem dizer de crente, mas no meio gospel, está muito em moda isso aí. Crente não pode ficar triste, nunca. Não é verdade, gente. Lê a Bíblia. A Bíblia tem diversos momentos em que mostram a angústia, a depressão, a tristeza, mas qual o diferencial? Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Jesus que, sobre toda alegria, tristeza, raiva, nojo, sobre qualquer um desses sentimentos, Ele é superior a tudo isso. Ele é soberano. Qual a diferença? Que eu pego a minha inveja e coloco aos pés do Senhor, submetido aos pés do Senhor. Que eu pego a minha raiva, eu sinto raiva, às vezes, de não conseguir fazer coisas que eu fazia sem pensar. E eu pego esse sentimento e submeto ao único que é digno de receber tudo isso, porque Ele suou sangue por mim. Ele derramou até a última gota. Amém? Jesus está aqui numa situação ímpar. Uma situação, Ele orou muitas vezes, Ele caminhou, Ele curou, Ele fez muitas coisas. Mas Ele está aqui numa situação
onde toda a sua humanidade vem florescer, porque Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para que nós aprendêssemos a ser humanos. Amém? E nesse momento, ele passa por uma condição que é real, existe, sabia? É uma doença rara chamada hematidrose. Existem pessoas que choram sangue. Existem pessoas que suam o sangue. É raro, muito raro. Mas o que acontece? De uma forma esporádica, em algum momento da sua vida, mesmo não tendo essa doença, você pode passar por isso. Duas condições fisiológicas para que isso aconteça. Uma fraqueza física e uma descarga de adrenalina muito grande. Vocês já viram aquela pessoa que, quando fica muito nervosa, sangra pelo nariz? É uma candidata a passar por essa condição. Porque debaixo da pele a gente tem umas bolsinhas que jogam o suor para fora do corpo, para equilibrar a temperatura. Em volta dessas bolsinhas tem capilares, vasinhos de sangue, que, diante da adrenalina, se rompem, podem se romper, inundando a glândula de suor e jogando suor para fora. Então, presta atenção numa coisa. Se eu suar sangue aqui, o máximo que vai acontecer é eu ficar desidratada. Mas quem estava suando sangue? Jesus. Não era qualquer sangue. Presta atenção. No momento em Gênesis, que o sangue foi derramado pela primeira vez na terra, só poderia ser revertida essa condição no momento em que o sangue do Cordeiro puro, do Filho de Deus, do Deus vivo, tocasse a terra. Então, presta atenção. É um momento de muita angústia para o Senhor. Porque Ele está angustiado, sentindo não o peso da glória, mas o peso dos pecados. E Ele sabia que por alguns minutos Ele viveria a maior dor que alguém pode viver. Ah, Sandra, você está falando dos pregos? Não. Você está falando da lança? Não. Você está falando? Não. Eu estou falando que pelo peso dos nossos pecados, Ele ficaria por um tempo distante de Deus. Agora, crente, você que chora falando que o céu está de bronze. Mania de crente, né? O céu está de bronze, Deus não me ouve. E chora. Imagina o que é para alguém que é Deus, que não pecou. Sentir a tristeza, a dor de todos os nossos pecados. E quando eu falo todos, eu quero que vocês pensem nos mais horríveis que a humanidade é capaz de cometer.
E ele tem todo o direito de transpirar sangue. E as gotas de sangue tocam o chão. E nesse momento, Jesus, no extremo da sua angústia, naquele sentimento mais dolorido que um ser humano pode sentir, o que ele faz? Ele diz assim: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. Tá, crente, pega na mão de quem está do lado, dá um chacoalhão aí para a pessoa acordar um pouco. Acordou? Você pode glorificar o Senhor por isso? Porque Ele é bom, Ele é fiel, e Ele soube submeter os seus sentimentos à vontade de Deus. O que é essa sua invejinha aí? O que é essa sua raivinha? O que é esse seu medo? E tem medos que a gente passa que são quase insuportáveis, humanamente falando. O medo, por exemplo, de perder um filho, né? Tudo isso deve ser submetido à loucura da cruz. Tem mães que perdem filhos e falam: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Sabe o que é isso? Crente, gente grande, crente maduro, crente que sabe submeter o sentimento pequeno perto da grande, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu sei que é um texto difícil, mas é para quem vai receber, gente. Então, é um texto para crente maduro. Amém? Glorifica o Senhor, reclama com Ele. Lições que eu aprendi e que eu espero que você também possa aprender com esse texto. Não importa o quão difícil é a situação, ore. Mas eu não tenho tempo, arruma. Senão eu vou te falar. Eu era a pessoa mais sem tempo do mundo. Agora o que eu mais tenho é tempo para orar. Arrume tempo para orar. Ore sozinho. Ore com os seus filhos. Ore com o seu marido. Eu tenho uma estratégia. Tem dia que a bênção do meu marido me deixa louca, gente. A vontade, quando ele entra, é de pôr de castigo. Mas não pode, né? Ele é marido. Mas, o que eu faço? Eu oro. Oro quando eu estou muito brava, longe dele. E quando passa, eu chamo ele para orar. Porque aí melhorou. Eu oro com os meus filhos. O Pedro é meu companheiro, né, Pedro? E o Lucas, eu falo, não tem jeito. O João pega o violão,
perdi o Lucas. Agora o Pedro, eu ainda tenho esperança. Escreve todas as minhas pregações. Então, tem hora que acrescenta, tem hora que põe tópico, tem hora que dá opiniões importantes. Ore. Gente, Jesus, era Deus. E o que ele fazia? Ele orava. Ele nos ensinou a orar. É importante? Não. Eu já tenho tanta intimidade. Eu oro no carro, oro no mercado. Amém, também faço isso. Mas tire o tempo para orar. O texto diz assim, que Jesus, sabendo de tudo que aconteceria, ele pediu para os discípulos que orassem, enquanto ele ia orar. E o que eles fizeram? Jesus está orando, vou dormir. Não, larga de ser preguiçoso. Você acha que toda hora eu sinto de orar? Não sinto. Não é sentimento, é submissão ao Espírito. Amém? Crente muito infantil fica esperando sentir a vontade de orar, sentir para pregar, sentir para entregar a palavra que o Senhor mandou. Não é sentir de perdoar, né? Não sentir de perdoar. Tem coisas difíceis de perdoar. O que eu faço? Oro. Uma hora vai soar mais leve. Uma hora eu vou conseguir até pedir para que Deus abençoe a pessoa. No começo não é assim. Não é hipocrisia. Ora, nem que seja, Senhor, eu não consigo amar, mas o Senhor me mandou. Me ajuda a perdoar. Ore. Vai chegar um momento que você está orando até pelos bichos de estimação da pessoa. Amém? A segunda coisa que o texto nos ensina: não importa o quão difícil é a situação, Jesus está por perto. Amém? E eu quero dizer de uma forma especial para o Gé, o peso da glória é leve. Jesus está pertinho. Viu? Olha, o texto diz que ele estava a um tiro de pedra. O que é um tiro de pedra? É 20, 30 metros. Fernando, você que é bom. Quanto tem daqui até a calçada? 15. Dobra. Uns 20, 30. Dá para ver Jesus. Quando ele está longe, ele está a um tiro de pedra. Às vezes ele está longe, porque precisa ouvir sua oração. Amém? Então ore. E não esqueça, o céu não está de bronze. Talvez a gente só esteja orando um pouquinho errado. Eu tenho uma amiga, teóloga, que prega muito bem, a Raquel. E como eu queria ter pensado nessa frase dela, olha a invejinha, né? No dia que eu ouvi ela pregando isso, eu falei, puxa, como eu gostaria de ter falado. Mas Deus é bom. E ela disse assim, ela estava pregando sobre os sonhos.
os sonhos de Deus e os nossos. E ela disse: um dia você vai estar tão pertinho, pertinho de Deus, pertinho de Jesus, que o seu sonho vai ser igual ao sonho dele. E aí, quando os dois se encontrarem, ele acontece. Amém? Não é maravilhoso? Não é uma revelação linda? Eu gostaria que tivesse sido comigo, mas não foi. E eu glorifico muito a Deus pela vida dela, porque isso nunca saiu do meu coração. Eu creio que Deus tem sonhos para mim. Você crê que Deus tem sonhos para você? Que talvez esteja um pouco fora do eixo, é o seu sonho, é o meu. Mas quando eles se encontrarem pertinho de Jesus, no máximo a 30 metros, ele vai acontecer. Amém? Você pode glorificar a Deus, porque é um Deus que realiza sonhos. Amém? Então, com Jesus pertinho, 30 metros no máximo, um tiro de pedra. Ouse orar para que nós não caiamos em tentação. Amém? A terceira coisa: não importa quão difícil seja a situação, nós devemos submeter o desejo da nossa alma ao Espírito. Eu já falei isso, eu me antecipo. Às vezes, eu pego o último tópico e coloco antes. Mas é isso. Tudo aquilo que a gente sente, que a gente percebe. Tem horas. Quem aqui não precisa levantar a mão? Sente muita raiva. E aí você conta até 10 para não dar um de pitbull na vida do irmão. Não é? Submete. O fruto do Espírito é mansidão. Submete. Domínio próprio. Não é fácil. Mas eu digo uma coisa: pior ainda é viver por aí, escravo dos nossos sentimentos. É muito pior, porque sempre dá a impressão que a gente está tirando algo, não é? Deus está me tirando algo, não. Ele está te dando qualidade de vida. Porque uma pessoa só alegre é doente. Uma pessoa só triste é doente. Alguém refém dos seus sentimentos, dos seus desejos, não é alguém maduro em nenhum aspecto. Né, Érica, que está estudando psicologia? Nem do ponto de vista psicológico. Tá bom? Então, glorifique ao Senhor, porque Ele é o Deus que dá jeito aos nossos sentimentos fora de lugar. Não tem isso, Jé? De vez em quando parece que acontece algo. Eu estou falando com o Jé, porque artista normalmente é assim. Parece o fim do mundo. No outro dia, já não é. E é horrível viver tomado de sentimentos. Eles são bons se submetidos ao Espírito Santo. Amém? Ao nosso Espírito que se comunica ao Espírito Santo de Deus. É assim. Amém?
E a última coisa é uma das mais importantes. Não importa quão difícil seja a situação, posicionamento é fundamental. O que vai te definir? Eu vi a irmã Fran, né? O post dela, como inundou meu coração de alegria. Curada do câncer. O que difere a Fran de alguém que não tem fé? Posicionamento. Eu já ouvi muita gente me falar assim: se eu fosse você, eu já teria jogado a toalha, não sairia nem de casa. Pois ainda bem que não é. Porque eu sofro, gente, não é fácil. Os meus sentimentos viram uma bagunça às vezes. Se não é o Pedro rindo, né? Eles que sabem. Se não é o Senhor para vir organizar a bagunça, não dá. Então, eu decidi, para a vida ou para a morte, até o último dia, eu vou subir aqui quando eu puder e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação. Porque Ele é o único que nos põe de pé quando todo mundo olha para a gente e vê só o farelo do que foi. O Senhor pede posicionamento. Para de ser uma Maria Mole. Para de ser uma gelatina. O Senhor não te fez assim. Você pode sentir medo, mas não ter medo, né, Cíntia? Não é sua, não é seu. O que é seu? Aquele sacrifício que Jesus fez por você. Esse ninguém tem o poder de tirar, só a gente mesmo. Ninguém pode diminuir uma gota de sangue que foi derramado por nós. Ainda que você rejeite, Ele morreu por mim e por você. Amém? Então, posicionamento. O Senhor, Ele é o Deus que espera de nós. Quando tudo dá errado, eu vi o testemunho de... Eu não sei se é quando eu estou muito triste, eu começo a ver testemunhos de cura. Porque é óbvio, né? Vai me ajudar. Eu vi o testemunho da Lu Alone. Vocês já viram? Ela é diante do trono. E ela tem um testemunho muito bonito. Depois assistam lá. Mas ela conta, no final ela estava bem doente e ela não podia pegar avião, porque ela tinha uma doença rara que rompiam todos os vasos. E isso no avião piora. E ela já estava condenada pela medicina. E na pandemia, uma pastora ligou para ela, sem saber, e pediu
para que ela fosse ministrar o louvor no congresso. Chegando lá, ela foi de avião, sem saber se voltaria. O que é isso? Posicionamento. Mas é quando Deus manda, viu? Não é para a gente sair fazendo coisas sem orientação de Deus. E chegando lá, ela viu um rapaz recebendo a última sessão de quimioterapia. E ela se comoveu tanto que ela ajoelhou e começou a orar por ele. E ele falou: eu tenho câncer terminal e essa é a minha última sessão, mas mesmo assim eu quis vir. Ela terminou de louvar. Quem sobe para pregar? O rapaz. Ele disse assim: eu tenho 11 anos de câncer, é terminal. Hoje foi minha última químio, mas até o último dia eu vou dizer que Jesus é o Senhor. Amém? No final, naquele mesmo dia, ela foi tomar banho e não tinha mais nenhuma mancha. Ela foi curada. E o pastor também. 11 anos de câncer. Muita gente tinha orado. Muita gente. Mas Deus usou ele daquela forma até ali. E o sonho dele encontrou com o sonho do Senhor. Amém?